Hoje nós vamos falar sobre a medicação da moda, o Ozempic. Será que é seguro mesmo utilizar essa medicação? Será que de fato ajuda no processo de emagrecimento e no controle da glicemia? Fica comigo até o final desse vídeo, que hoje eu vou detalhar um pouco mais como essa medicação atua e quais são os riscos de utilizar sem um devido acompanhamento médico. Para quem não me conhece, meu nome é Victor Marques, eu sou médico e esse é o nosso canal para falar sobre saúde, bem-estar, emagrecimento, qualidade de vida e performance. Bom, você já deve ter ouvido falar nessa medicação, o Ozempic. Um outro nome também dela é a semaglutida. Ela nada mais é do que um análogo do GLP-1. O GLP-1 é o Glucagon-like Peptide 1, um hormônio produzido pelas células L do nosso intestino e que tem diversos benefícios. Por exemplo, essa substância melhora a sensibilidade à insulina, faz com que a insulina atue de uma forma mais correta. Além disso, tem benefícios diversos, como o aumento da saciedade, redução do apetite, melhora da saciação, tem benefícios no pâncreas, melhorando a produção de insulina pelas células responsáveis por isso lá no pâncreas, além de benefícios no cérebro, no coração, no intestino. E ao longo do tempo, foi sendo pesquisada uma possibilidade de produzir esse mesmo hormônio que nós produzimos naturalmente de forma sintética. Então, foi descoberto aí inicialmente algumas medicações foram lançadas no mercado e hoje nós temos a que a gente considera mais moderna e extremamente eficaz, que é o Ozempic. Inicialmente, ele foi lançado para o tratamento do diabetes e, ao longo do tempo, também foi se percebendo que ele provocava perda de peso, perda de gordura. E nesse sentido, a gente também pode utilizar em pessoas que buscam emagrecer, mesmo que elas não possuam diabetes. E aqui a gente quebra o primeiro mito. O Ozempic pode provocar diabetes no longo prazo? A resposta é não. Não provoca diabetes porque nós vamos melhorar a sensibilidade à insulina, nós vamos evitar que as células do pâncreas responsáveis pela produção de insulina, as ilhotas pancreáticas, não se deteriorem ao longo do tempo. Então, a tendência é que se o paciente não tenha diabetes e ele esteja acima do peso, com o uso do Ozempic, esse risco seja ainda reduzido, que no longo prazo ele não vai desenvolver diabetes. Nós temos que entender também que tradicionalmente a medicação é utilizada uma vez por semana. Então, quando você analisa lá a bula, ele indica que você pode utilizar uma vez por semana em doses graduais, aumentando ao longo do tempo, mas existem alguns estudos mais recentes indicando que também pode ser utilizado diariamente. Apesar que o Ozempic tem uma meia-vida de mais ou menos 7 dias, você pode utilizar diariamente com devido acompanhamento médico, principalmente para aquelas pessoas que não toleram uma dose tão elevada logo de cara, e além disso, algumas pessoas relatam que quando utilizam uma vez por semana, depois de 4 ou 5 dias, elas voltam a sentir fome. Então, às vezes, utilizar diariamente ou utilizar 3 vezes por semana pode ser sim uma alternativa eficiente e que não apresentam tantos riscos assim, porque já existem estudos validados, inclusive no tratamento da esteatose hepática, da gordura no fígado. Então, essa medicação também pode ser utilizada para tratar esse problema, que é também algo muito comum, mas o que eu sempre digo para os meus pacientes, o que é comum, mas não é normal. Esteatose hepática precisa ser tratada de maneira rápida, porque a gente sabe do risco que ela pode gerar em aumentar aí a possibilidade de cirrose hepática. Nós precisamos entender também que para um determinado grupo de pessoas, o Ozempic ele não se adequa muito bem. Hoje existem diversas evidências falando sobre os fenótipos da obesidade. Então existem pessoas que têm um padrão de comer noturno, ou que comem por ansiedade, ou que apresentam compulsão alimentar, ou que apresentam um aumento do apetite em determinados horários do dia. Então o seu médico, com devido acompanhamento correto, vai indicar se de fato essa medicação pode ser utilizada por você ou não. Às vezes você precisa de outras alternativas terapêuticas para que você consiga perder peso. E muitas vezes o Ozempic ele pode entrar até no seu tratamento, mas de forma coadjuvante. Então talvez vai ser preciso fazer associações medicamentosas. Principais efeitos colaterais. O Ozempic pode dar náusea, vômito, constipação, dor de cabeça, redução da pressão arterial. Algumas pessoas podem ficar mais fadigadas, indispostas
indispostas, cansadas. Agora, hipoglicemia é bem raro, a não ser que você esteja comendo muito pouco ou que talvez você esteja fazendo associações com outros hipoglicemiantes. Por exemplo, metformina com Ozempic. A gente pode ter um pequeno aumento de risco de hipoglicemia, ou talvez outras substâncias aí como insulina. Então é preciso ter esse cuidado, mas dificilmente o Ozempic de forma isolada pode provocar hipoglicemia. Outro ponto que algumas pessoas se queixam é que o Ozempic poderia provocar problemas no pâncreas e problemas na tireoide, como câncer. E na verdade, os estudos mais robustos que nós temos hoje em dia, eles indicam que não, que isso é um grande mito. Na verdade, essa substância vai melhorar o funcionamento do seu pâncreas, prevenindo que ele entre, por exemplo, numa falência ou que você tenha qualquer problema, e também não tem nenhuma relação causal com aumento do risco de câncer, principalmente na tireoide. Agora, o que as pessoas interpretam de maneira equivocada é que não é indicado para quem já teve um câncer raríssimo, que é um câncer que particularmente eu nunca vi na minha vida, mas que existe, que é o câncer medular de tireoide, que essas pessoas não utilizem o Ozempic, mas é um grupo muito específico, certo? E mesmo que a pessoa tenha tido outro tipo de câncer na tireoide, carcinoma papilífero ou outro tipo, ela pode sim utilizar essa medicação. Nódulos na tireoide também não são contraindicação para a utilização dessa substância. Então, se alguém te contraindicou, se alguém disse para você não utilizar, você precisa tomar bastante cuidado e procurar outras alternativas. O que eu sempre digo é que o excesso de peso ele é prejudicial. Então, você precisa entender isso. Se você já tentou dieta, já tentou atividade física, se você não está obtendo os resultados que você gostaria, talvez é preciso entrar com tratamento farmacológico. Entre se manter acima do peso e ficar patinando, procurando dietas milagrosas e utilizar algum medicamento para poder te auxiliar e reduzir o peso, eu prefiro ficar com a opção número 2. E a gente sabe que realmente as medicações são seguras quando feitas de maneira correta. Outro ponto importante que as pessoas me perguntam é qual é o melhor horário para utilizar o Ozempic. E hoje nós sabemos que qualquer horário do dia ele pode ser utilizado. Agora, eu sempre gosto de sugerir antes de dormir. A gente sabe que pode acontecer um pouco mais de enjoo depois de 2 horas da aplicação, e se você vai dormir, se você vai para a cama, isso tende a ser não percebido por você. Então é uma alternativa utilizar antes de dormir. Mas para quem acaba se esquecendo de utilizar nesse horário, pode utilizar também durante o dia, pela manhã, no almoço, que não tem realmente nenhum problema. Locais de aplicação, geralmente no subcutâneo, na região do abdômen ou aqui na região interna do braço ou entre as coxas, e é interessante você ir variando. Você pode utilizar de um lado do abdômen, do outro lado, sempre subcutâneo, e sempre trocando as agulhas aí. E doutor, o Ozempic oral, que é o Rybelsus, ele realmente funciona? Olha, os estudos que nós temos até o presente momento, com as doses que nós temos à disposição, apresentaram resultados muito fracos, certo? Em relação à redução do peso. E além disso, existem todas outras questões, como por exemplo, você precisa tomar um determinado horário do dia, tem que ser com um horário distante da sua alimentação, provoca um pouco mais de enjoo e efeitos adversos. Então assim, até o presente momento, o Ozempic oral realmente não provocou a perda de peso que a gente esperava. No entanto, alguns estudos mais recentes nos indicam que doses mais elevadas, como 50 mg por dia do Rybelsus, pode ser sim eficiente para reduzir o peso. Por fim, eu queria falar para vocês do Wegovy, que é uma nova medicação lançada, que é o mesmo Ozempic, é a mesma semaglutida, só que numa dose mais elevada, que é apropriada para a obesidade. Ela vai chegar no Brasil em breve, deve chegar até o final do ano, provavelmente, deve vir com preço um pouco mais elevado, mas é o Ozempic de uso semanal, o uso para obesidade. Mas o que nós temos hoje no mercado, a gente já pode utilizar com bons resultados, tateando a dose adequada para você, com um bom acompanhamento médico. Então, se você gostou desse vídeo, eu quis aqui fazer um apanhado geral sobre essa medicação, que eu particularmente utilizo muito para os meus pacientes, indico para eles, mas com um acompanhamento no longo prazo, sempre ajustando doses, tentando ver qual é o perfil do paciente para a gente indicar a melhor forma, o melhor tempo de uso, a melhor terapêutica. Gostaram desse vídeo? Comenta aqui embaixo, curte e compartilha nos seus grupos, e a gente se vê em breve.